fariseus entre os juízes. Que aquele tribunal era composto por saduceus e fariseus. Prestem atenção agora no que eu vou ler aqui a partir do livro de Atos. Atos, capítulo 23. Versículo 7 em diante. Vamos lá. Perdão, versículo 6 em diante. Conhecendo, porém, que uns eram saduceus, conforme eu falei, e outros fariseus, exclamou Paulo no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, e filho de fariseus. Pela esperança e pela ressurreição dos mortos é que sou julgado. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Ele não tá mentindo. É verdade o que ele tá falando. Ele tá contando os fariseus que têm o conhecimento secreto do abstrato, que é proibido para Israel. E esse, por que é proibido? Porque é o que aconteceu. Se perderam no abstrato. Ficaram jogando tudo no paradoxo. Onde vocês foram parar? Olha o que a gente leu que tá no Talmud, os absurdos que estão no Talmud, por conta dessa abstração. Vocês não foram feitos pro inferno. Vocês não foram feitos para abstrair nas nações. Esse trabalho é nosso. A gente faz bem melhor. Vocês são bons na disciplina, em ser a Torá viva. Coisa em que somos péssimos. Caibamos cada um no seu lugar e que Deus seja o pleno. Ao dizer isso, produziu-se uma discussão entre os fariseus e saduceus. E a assembleia se dividiu. Os saduceus negam a ressurreição, Sdukim, que não tem a tradição oral, a Mishnah, o Talmud, a Gemara, o Midrash. Não tem. Os saduceus negam a ressurreição e a existência de anjos e espíritos. Ao passo que os fariseus acreditam numa e noutra coisa. Então Jesus era o quê? Por que fariseus? Porque o Talmud é babilônico, vocês têm o conhecimento da Babilônia que é proibido para Israel. E saduceus proibiram, porque são descendentes dos levitas. E Saduque, que proibia isso, era para seguir a Torá ao pé da letra. Só que eles fazendo isso também foram glorificados, estavam lá em Roma, ricos, bilionários, milionários, fazendo também outros tipos de atrocidades, só que materiais. Então, um lado e outro cai sem o Messias. Um já foi, outro vai depois. Vermelho e azul. Violeta salva ambos na volta das tribos, que vira 12. Através do ambos salva. Azul e vermelho salvou todas as cores. Aí as 12 cores voltam para Israel. E tudo se posiciona, tanto cientificamente, matematicamente, geometricamente e biblicamente. Próxima vez que você for usar o termo fariseu, você lembra dessa aula? Houve então muita gritaria. Levantaram-se alguns doutores da seita dos fariseus que discutiam e disseram: Não achamos culpa neste homem. Quem sabe se ele falou um espírito ou um anjo. Bom, aí acabou a discussão, Paulo foi tirado dali. Posteriormente, ele escapou da prisão. Agora, vamos caminhar para a finalização dessa nossa aula de hoje. O que ele tá querendo dizer, ele tá certo. Ele tá defendendo um pouco a camada farisaica. O nome fariseu fica muito pesado, por causa do Talmud e do absurdo que tá lá escrito. Mas quem foi mais leal à missão messiânica? Os fariseus acabaram sendo mais leais à missão luciferiana. Porque eles entendiam do abstrato, eles sabiam que não era invenção. Só que também eles se assustaram. Eles também acharam que, opa, é um cara metendo louco que sabe que a gente sabe, não vamos deixar. Então conhecimento antes da hora se torna prejudicial. E eles não aguentaram o peso que Lúcifer segura no vazio, num rei dos gentios, chama de Lúcifer, que é o que eles chamam, o demônio, o rei das massas. Eles não aguentaram, ó o que virou, ó a vergonha que é o Talmud que tá escrito lá, vocês viram. Eu não sei como eles se permitem defender aquilo, quando a Torá é tão esplendorosa. E falar que é a mesma coisa, que o Talmud é a Torá. Não. Não, se arrependam disso. Foram leais ao Messias, caíram no vazio, no inferno, ficaram no lugar dele, fazendo bem pior. Mas isso deu o Messias de presente para as nações. Enquanto vocês seguraram o que o rei seguraria, o rei pôde ir para outro lado, salvando o mundo. Então é parte da obra, se vocês entregarem, ele advoga por vocês, ele salva vocês. Agora vocês o negam. Ele colocou um mundo para amar, respeitar Israel, devolver Israel para vocês. Vocês estão 2000 anos zombando dele, odiando ele, e ele salvando vocês. Mesmo quando o cristão persegue vocês, outros cristãos eles protegem suas casas. Cristo sempre está lá. Até agora, sem os cristãos não tinha mais judeu nenhum, tinha Israel nenhuma. Vocês não aceitam o amor, a misericórdia de Deus, que pode salvar, advogar por vocês, deixando vocês voltarem para a Torá e jogarem o Talmud na culpa do vazio que é babilônico. É Talmud babilônico. Deus é tão grande, esplendoroso, que não tem nem nexo os caras manterem esse nome. Eles mantêm até hoje Talmud babilônico. A lógica, eles são tão lógicos. E a lógica é obrigar eles. Tira esse babilônico, eles tá louco, pega mal. Nem isso Deus deixou eles mudarem. Tamanho controle que Deus tem ali na essência, mesmo que eles abstraiam. Tá lá Talmud babilônico. Tá escrito ali, ó, em hebraico aqui, ó, Talmud babilônico. Você vai ver
É até fácil de ler o BBL, né? É engraçado, né? Todos esses Talmud tá lá escrito, Talmud babilônico. E os caras sabem, tá lá mantido, tá escrito. E beleza, foi um sacrifício, é parte da obra. Deus é esplendoroso através disso. Essa queda, essa coesão no vazio, tirou Satanás do inferno, caiu no lugar dele, da visão egoísta. Por quê? Porque Adão já estava voltando. Adão caiu também, na cruz caiu, terminou no vazio de vivente a vivificante. A consciência já estava voltando. Opa, entendi a humildade. Entendi porque Deus se fraciona, porque Deus é bom. Ser absoluto é ser nada. Aí a consciência já estava voltando. Quem que caiu lá? O corpo. Israel caiu lá. No mais abstrato possível, que era quem? Os fariseus, sem perder a lógica. Que os essênios abstraíam tanto, conectava com outras camadas do tempo. Mas os fariseus iam só até onde a Torá permitia, por assim dizer, no sentido de não soltá-la, ainda que metendo louco. Não pode soltar a frase da Torá, dá um jeito de converter, dá um jeito de torcer a verdade, mas não acreditando que é a verdade. Acha uma letra, acha um número, mas não soltando, falando, não binarizando, largando, entende? Então eles seguraram nesse sentido, mas abstraíram ao extremo. Converteram cada letrinha, cada número naquilo que eles precisavam naquela hora, em termos de prazer, de alívio, e às vezes de necessidade em certos reinos. O que explica, mas não justifica. Entende? Então, tem toda a jornada ali, o que acaba sendo importante para provar a grandeza de Deus e a história de Lúcifer, tá? Nesse Talmud prova mais o que Lúcifer precisa para condenar, para mostrar, para julgar, do que para salvar eles. O que salva eles é a Torá. O que salva eles é o sacrifício, o mergulho já feito, né? E quando o Messias sai dali e é entregue para outro lado, eles caem nesse vazio infernal, não aguentam, se fracionam. Aquela luz toda vai exigir compensação. Eles vão procurar no sexo, no prazer, aí vira essa Hollywood, essa mídia, essa putaria, essa zona. Ou no sacrifício, envolve essas coisas com crianças que denunciam toda hora. Envolve essas guerras. Envolve matar a inocência no lugar deles, igual a Babilônia. E tá escrito, Talmud babilônico. Por que na Babilônia fez isso? Porque quando Lúcifer saiu dali, tiveram que fazer isso pra segurar igual. Igual quando Lúcifer saiu da Pérsia, igual quando Lúcifer saiu da Grécia, igual quando Lúcifer sai de qualquer lugar. Quando ele sai, a galera quer manter aquela vibe boa, só que não tem a energia dele, a pureza dele. Aí joga coisa inocente no lugar. Aí começa as mortes, os sacrifícios, as coisas horríveis que eles chamam de inferno. Porque é o que eles merecem no momento. E não deixa de ser. Compreendem? E tudo isso tá aqui escrito certinho, retinho, lindo e maravilhoso. Tirando as vendas dos olhos. E eu vou falar... E o curso já vai te explicar muito bem aqui também, pra quem quiser. E converte em térito lá, 10 mil téritos, 3 vezes mais do que vale. E vale suprimentos verdadeiros que a gente produz, não é moeda ilusória. Uma passagem muitíssimo conhecida por todos os cristãos. Em tempos de crise. Principalmente pelos católicos, que tem a hóstia. Vamos lá. A hóstia, que representa, de acordo com o cristianismo, o corpo de Jesus encarnado, é uma parte muito importante daquilo que é chamado de Santa Ceia. E também ali tem mais um elemento extremamente importante. Qual é o outro elemento importante, de acordo com o cristianismo, para a Santa Ceia? Para a consubstanciação, transformação do corpo de Jesus, de acordo com a fé cristã, na hóstia, no pão, e o sangue no vinho? É o vinho, como eu falei. Da onde que vem esses dois elementos? Agora eu acho que vai ser uma das maiores surpresas para todos. Da onde que vem esses dois elementos? Tudo bem, eu tô vendo o pessoal comentar vinho. Por aí, Fagner. Esses dois elementos vêm da última ceia de Jesus. De acordo com os evangelhos, quando é que foi essa última ceia? Representada naquele quadro, a última ceia? Foi em Pêssar. Pêssar, quando nós, judeus, comemoramos o êxodo do Egito. E vocês sabem quais são os dois elementos principais do nosso jantar, da nossa ceia de Pêssar? Chamado de Páscoa. Isso pra gente não é Páscoa, é Pêssar. É o pão ázimo, a matzá, o pão não fermentado, para se lembrar que quando os hebreus saíram do Egito, nossos antepassados saíram do Egito, eles comeram pão não fermentado, porque não deu tempo de fermentar o pão, o faraó estava perseguindo eles, tiveram que sair correndo e assar o pão de qualquer jeito. E aí vai o elemento hóstia no cristianismo. Mas isso está escrito na Torá. Na Torá está escrito no livro de Êxodo, que na noite de Pêssar a gente tem que comer a matzá. Então esse é um elemento escritural. Mas e o vinho? E o vinho que até hoje faz parte das missas. Parte tão importante das missas. Desde o Vaticano até a igreja pequena, que tem na periferia da cidade. Todas elas têm a hóstia. Às vezes é sem álcool. Aquilo que, de acordo com os evangelhos de Jesus, comer. Tipo, a matzá, o pão ázimo judaico e o vinho. O vinho é tradição rabínica. O vinho é uma das tradições que os prushim, os fariseus, trazem. Por que a gente bebe vinho na noite de Pêssar? Vejam que interessante. O vinho, dentro do judaísmo, é considerado um elemento de felicidade. Então, sempre que a gente vai ter um casamento, uma circuncisão, um noivado, a gente comemora o Shabat, a sexta-feira à noite, que é o nosso sábado, a gente comemora sempre com um copo de vinho.
Como diz o rei Salomão em Provérbios, Veiaini samach levav enosh, o vinho alegra o coração do homem. Os rabinos, os fariseus, instituíram que em Pêssar, no jantar de Pêssar, a gente tem que beber 4 copos de vinho. Precisa ser aquela taça. Pode ser aquele copinho pequeno lá de cafezinho. 4, por que 4? Para comemorarmos as 4 linguagens de acordo com as quais o Eterno disse que salvaria o povo de Israel do Egito. E essa mer? E eu os tirarei do Egito. Levav E enosh. eu os redimirei do Egito. E eu os salvarei do Egito. E eu os trarei para a terra de Israel. É daí que vem o elemento vinho, que vai estar representado na última ceia, conforme os evangelhos de Jesus. Então esse é um elemento rabínico, formulado, elaborado e transmitido pela tradição rabínica, melhor chamada de tradição dos fariseus, dos prushim. Então, meus amigos queridos, a minha opinião, baseada nos versículos, baseada nas passagens, é que, sem dúvida alguma, Jesus era fariseu. E como ele mesmo diz claramente, os fariseus devem ser ouvidos. Seus ensinamentos devem ser ouvidos, pois eles são os continuadores de Moisés. E quem diz isso não sou eu, é o próprio Jesus. A crítica dele era em relação à hipocrisia. Crítica essa que pode ser feita hoje em dia a qualquer líder religioso que não faz aquilo que prega. Você gostou? Porque pedem a Torá e fazem o Talmud. É isso que ele falou dos fariseus. Falou, cuidado. Você devia ouvir e vir pro lado da Torá, que é aceitar o Messias e tudo se resolve. Eu sei algumas coisas, às vezes sei mais, às vezes sei menos. Gnose é fogo por isso, não dá pra se gabar, que às vezes você tá foda, às vezes tá horrível. Em alguns idiomas eu sou assim, às vezes tô afiado, às vezes tô horrível, então eu nem falo que sei. Aliás, com tudo, própria programação, tô fazendo agora, tô afiado, mas às vezes some o dom, às vezes vem, depende do que Deus quer. Aí, às vezes, eu nem me gabo de nada mais. Só deixo, se tiver que ser, faz, senão... Mas eu... sei alguma coisinha, mas eu não precisa, né? Isso aí dificulta, separa, né? Tem que entender muita coisa pra... mais importante do que você querer. Quiser mergulhar ali na coisa deles, é bom, bacana, mas não... Jesus veio pra todos os povos, todas as línguas. Então não tem que... Não tem que se apegar nisso não, porque às vezes você fica desanima, né? Mas vai desdobrando um pouquinho ali, aí vejo um curso ali, um negócio ou outro, um corte, um negócio, eu falo, nossa, pode crer. E aí conecta várias coisas, aí também ajuda, né? Eu também gosto, então se eu vejo eu clico. Vai abrindo pacotes. Aí a gnose, que já é um pouco de intuição, um pouco de inteligência, junta ao ponto e eu vou sabendo mais do que eu penso que sei. Quando eu vejo eu falo, nossa, até eu lembro disso. Aí eu não sei de onde vem, eu só sei que é uma soma, né? Dá pra treinar isso, é um método, né? Qualquer um, não é nada especial, não. Eu treinei sem querer, mas sendo assim você vai sendo melhor no que é, né? Mas tem gente autodidata que aprende bem melhor que eu, né? Não necessariamente sou mestre nisso, talvez seja bom em juntar muito de muitas coisas. Mas raramente o máximo de qualquer uma. Então tá provado que o Talmud é o compilado dos fariseus e que tem coisas absurdas e que eles têm que voltar pra Torá. E que Jesus falou, cuidado com a doutrina dos fariseus. Eles falam uma coisa, falam da Torá, mas fazem outra coisa. Que hoje foi escrito e é o Talmud e eles admitiram aí, tá tudo aqui nesse post pra quem quiser ver completo, tá? Então tá provado. Depois eu vou mandar um WhatsApp lá pro Léo pra não ter que mandar o corte. Eu falar, eu vi lá e vou... E mostro pra ele, tá no seu livro aí, os trechos.